Olá, olá, muito boa noite para você que está chegando aí nessa live, mais uma live, tradicional live aqui no meu perfil, todas as quartas-feiras, às 19h19, para você não esquecer esse horário. Então já anota sempre aí na tua agenda para que tu possa assistir todas as semanas, porque eu sempre trago aqui conteúdos de valor. É para te ensinar mesmo, eu quero que tu aprenda. Então fica comigo até o final. Annelise Sampaio entrando na live, muito obrigada. Vamos aguardar o pessoal. Para os que estão chegando, vocês têm esse aviãozinho aí, vocês podem direcionar para mais pessoas ou colocar os coraçõezinhos para que o Instagram entregue para mais pessoas, para que mais pessoas aprendam o conteúdo que eu vou trazer hoje aqui. Que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Tá todo mundo muito curioso para saber a resposta dessa pergunta, né? Por que o seu corpo pede doces? Então vamos lá, vamos aguardar mais um minutinho aí para garantir aí a hidratação durante essa live. Então busquem a aguinha de vocês. Eu tô aqui com a minha canequinha Slim, né? Claro que eu tô fazendo uma propagandinha básica, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa, tá saindo do foco aqui. Aqui. Deixa eu ver se vai mais perto. Vamos ver se o foco dá. Não. A luz tá impedindo aqui. Ah, agora melhorou, ó. Minha canequinha Slim. Então, vamos lá. O Everton entrando aí nessa live, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Tá todo mundo curioso, né? Querendo saber esse assunto. Então, vou começar aí com vocês para dar crédito para quem entrou no início. Essa live não vai ser uma live longa. O assunto é papo reto. É curto e direto para vocês se ligarem nas coisas que podem estar acontecendo com o corpo de vocês. Esses sinais que eu trago aqui, né? Para vocês identificar se isso tem relação com esse consumo exagerado de doce. E quando a gente fala por que o corpo pede doce, a gente está relacionando a um doce, a um consumo de doce exagerado, a uma compulsão por doces. Quem não gosta de um docinho aí, né? Todo mundo gosta. Eu vou solicitar, vou querer um docinho, hoje com vontade de comer um doce, não é algo que eu coma sempre. Isso não é um problema. Isso não chega a ser uma compulsão. Entendam isso. Então, doce, ele só começa a ser vilão na saúde, no peso de vocês, quando ele vem de forma exagerada, como eu falo, descompensada. Então, vamos prestar atenção aqui nesses 6 motivos, né, como eu digo, para explicar então a compulsão. Eu dividi esses 6 motivos em 3 tópicos, tá? Então, o primeiro seria os orgânicos relacionados ao organismo de vocês. Ou seja, aquilo que está metabolicamente falando, fisiologicamente falando, está alterado. E aí sim a gente precisa dar uma atenção aí bem especial. Não que os outros não tenham que dar, mas é algo que muitas vezes não depende só da gente, né? O organismo gritando ali, pedindo socorro. Depois nós vamos falar dos aspectos habituais, os hábitos, né? Por que a gente come doce por hábito, né? O que vai levando essa compulsão relacionada à nossa rotina, tá? E o último aspecto, então, os emocionais, né? Por que a gente come doce relacionado às nossas emoções, aos nossos pensamentos, à nossa mentalidade, certo? Então, fica aí comigo até o final e presta atenção nessas dicas. Se quiser, pega papel e caneta, mas essa live vai ficar gravada para garantir. E já salva depois que vocês terminarem essa live, entrem nela de novo e salva ali o conteúdo para vocês ter sempre, ok? Então, o que é importante? Nem toda procura por doces é igual, tá? Vocês não vão procurar, eu procuro de um jeito doce, o meu vizinho procura de outro, né? A minha amiga procura de outro, os motivos são diferentes. Isso não significa que seja sempre os mesmos. Então, assim, dentro do teu corpo, tá? Podem estar acontecendo um desses motivos ou todos, ou mais de um. Então fiquem alerta, porque às vezes a gente não, esse não é. Esse pode ser. Daqui a pouco são vários se vocês nem se deram conta, então prestem muita atenção. Vanessa Gavião entrou aí na live, muito obrigada, querida, por estar assistindo essa live. Então vamos lá. Então assim, esses 6 que eu estou trazendo aqui, Sheila, só existe 6 motivos, 6 causas, né, desse comer compulsivamente doces? Não. Eu poderia listar aqui para vocês no mínimo umas 12. Olha a quantidade, né? Mas claro que eu trouxe essas 6 porque eu julgo as principais. E na verdade essas 6 acabam sendo base para as outras que existem.
Então, se vocês olharem para essas 6 como realmente algo importante a ser modificado, que realmente é um dos causadores da compulsão de doces, né, que vocês têm, e aí sim vocês vão começar a trazer outras características, ou talvez, enrolei a língua aqui, ou talvez outras causas relacionadas a essas 6 causas básicas. Então vamos lá, eu falei para vocês então, a Débora tá aí na live, obrigada Débora. Eu falei então para vocês o seguinte, né, o aspecto orgânico, né, aquilo que é o organismo responsável, é o teu metabolismo, a fisiologia do teu corpo. Então é importante a gente falar primeiro, tá, da deficiência de serotonina. Vocês conhecem serotonina? Serotonina é um hormônio, na verdade é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Aí vocês já vão aí fazendo uma associaçãozinha, né? Pensem que assim, ó, normalmente, tá? Pessoas mais ansiosas, mulheres na TPM, pessoas com depressão, né? Elas têm uma serotonina mais baixa no sangue, no organismo, tá? E essa serotonina mais baixa, ela aumenta a vontade de comer doces. Olha que importante. Bom, Sheila, como é que eu sei disso, né? Como é que eu vou descobrir se a minha serotonina tá baixa? Vocês vão começar a observar com algumas características que eu trouxe aqui, tá? Por exemplo, vamos falar de TPM, né? Eu sei que tem homem na live, vamos falar de TPM? Eu tenho certeza que várias de vocês, se vocês responderam os stories que eu fiz hoje pela manhã, várias de vocês responderam lá que vocês comem doce quando, né, no período pré-menstrual, ali na tensão pré-menstrual, como alguns conhecem, né? Então, o que acontece? Normalmente, uns dias antes do ciclo, né, menstrual, de iniciar, então, a descida da menstruação, né, há uma queda brusca de serotonina. É o teu corpo, basicamente, te preparando para que tu engravide, mas tu não vai engravidar. Entenderam? Teu corpo está se preparando. Na verdade, né, qualquer organismo feminino, ele espera que tu vai engravidar sempre. O corpo está sempre programando essa gravidez. Mas aí tu não engravidou, né? Então, assim, toda aquela bagunça hormonal gerada, ela vai fazer a tua serotonina baixar. E nessa queda, vai aumentar a vontade de comer doce, ok? Então, assim, o doce é olha que interessante isso, né? É um dos caminhos para tu suprir essa sensação de prazer. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas um dos alimentos que mais contém essa serotonina é o chocolate. É muito comum as pessoas dizerem, na TPM eu como chocolate, como uma caixa de bombom, como todo o chocolate que eu encontro pela frente, né? Porque tem essa relação com a serotonina. Agora, se eu já sei que vai ter todos os meses isso, né? Que todos os meses tem essa questão de baixa de serotonina, eu já tenho que ficar ligada. Se eu tô num processo de emagrecimento, eu quero realmente manter o meu peso, não engordar nesse período, eu preciso estar precavida. Ou não. Até fiz uma pergunta hoje, né? Nos stories. Eu perguntei, você quer mudar? Você quer parar de comer doce? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Porque às vezes vocês não querem. Eu gosto de comer doce, eu também gosto. Eu adoro comer doce. Então assim, eu quero parar de comer doce, mas no fundo tu não quer. No fundo, tu gosta de comer doce. Então isso é um ponto fundamental. Eu já tô entrando aí lá no nível da parte emocional aqui que eu vou falar daqui a pouco. Então olha que importante isso. Primeiro, tu tem que querer mudar. Então se eu quero mudar, eu preciso entender o que está acontecendo com o meu corpo e criar gatilhos alternativos para fugir daquilo. Se todo mês na TPM vai baixar minha serotonina, eu já sei que isso vai acontecer. Não significa que a tua serotonina baixa vai te levar a um consumo exagerado de doces. Nem toda mulher passa por isso, mas muitas passam, tá? Então, tu já sabendo disso, tu tem que correr na frente, buscar alternativas, tá? Não vou entrar em detalhes de alternativas aqui, senão essa live a gente ficaria aqui 2 horas falando só sobre o assunto. O assunto é bem complexo, é bem grande, mas fiquem aqui que eu tenho muita coisa ainda para contar para vocês. Bom, ainda dentro da deficiência de serotonina, que é uma das causas orgânicas do comer compulsivamente doces, tá? Então vamos lá. Sono. Quem dorme bem aí? Gente, eu quero a participação de vocês aqui, comentem aqui comigo. Quem é que dorme bem? Quem é que tem uma noite de sono agradável, que acorda disposto? Ou não, teu sono é aquele sono curto, aquele sono que tu acorda várias vezes, seja para ir no banheiro, tomar água, ou realmente tu acaba perdendo o sono. É muito comum essa perda do sono.
Ou eu durmo muito tarde, acordo muito cedo. Como é que é a qualidade do teu sono? Tá, Sheila, o que isso tem a ver, né? Isso tudo que a gente está falando aqui também tem relação com a serotonina. Porque é durante o sono que a gente produz um hormônio neurotransmissor chamado melatonina. Que ao longo do dia, essa melatonina se converte em serotonina. Conseguiram fazer essa ligação? E acontece, é muito comum, vocês já passaram por isso, tenho certeza. Aquela questão assim, fim da tarde, ali por umas 6 horas. Começa uma fome que você não sabe onde é que saiu, né? Às vezes é o reflexo da serotonina que não foi formada, que não foi produzida porque teu sono foi ruim na noite passada. E aí tudo é um ciclo. Nosso organismo ele é super inteligente, né? Para algumas coisas eu preferia que ele fosse mais burrinho, confesso. Mas ele é super inteligente, então ele sabe, né? No fim da tarde vem aquela fome, aquele desespero, aquela vontade de comer as paredes. Por quê? Porque tu não tem mais aquela sensação de tranquilidade, de prazer, né? De felicidade que a serotonina te proporcionaria. Olha que importante. Então assim, a Annelise colocou, nossa, eu trabalho à noite. Nossa, Annelise, e isso realmente acaba interferindo, porque o organismo humano ele é diurno. Ele foi feito para que vocês trabalhem de dia, né, executem as atividades de dia, se alimentem de dia. E à noite vocês jejuem, ou seja, não vão comer nada, ninguém deveria comer durante a noite e descansariam, dormiriam durante a noite. Quando a gente inverte esse processo, a gente começa então a ter algumas deficiências, necessidade de fazer algumas avaliações para reorganizar esse organismo. Não, o pior de tudo, reorganizar esse organismo ficou meio redundante, mas é isso mesmo. O pior de tudo é aquela pessoa que ela não trabalha todas as noites, né? Ela trabalha uma noite sim, uma noite não. Muita gente trabalha de turnos e são turnos trocados. Isso gera uma bagunça hormonal aí bem grande, tá? Então, continuando aqui, como eu expliquei, sono ainda dentro do motivo deficiência de serotonina. Então, olha como é importante. TPM e sono já seria, né, o subgrupo aí da deficiência de serotonina. Então, vamos começar a cuidar da qualidade desse sono, vamos começar a se preocupar, não dormir direito, vamos procurar ajuda, que isso vai ser bem importante. O Everton colocou, eu sei como é isso, né? O Everton já trabalhou de turno, né, por bastante tempo, ele sabe exatamente como é. E como o organismo da gente começa a melhorar quando a gente volta para o horário normal de sono, né? O Everton pode comentar aqui. Nelise colocou meu caso também. Então, voltando aqui, né, estávamos falando sobre as causas orgânicas. A primeira foi a deficiência de serotonina. A segunda causa, então, é a disbiose. Sheila, que bicho é esse? Nunca vi, né, não comi, que troço é esse? Então, o que acontece, gente? Todos nós temos, né, no nosso intestino uma flora bacteriana. Normalmente ela tende, quando a gente nasce, a ser uma flora bacteriana saudável. Já falei isso inúmeras vezes aqui, algumas semanas atrás. Trabalhei só sobre o assunto funcionamento intestinal. Quem me acompanha sabe, já está entendendo um pouquinho mais de disbiose. Então, o que acontece? Quando a tua flora bacteriana, que normalmente ela deveria ter mais bactérias boas, né, mais bactérias positivas do que negativas, né, ela tende a ter o contrário. Então, ela é ocupada por mais bactérias negativas. Essas bactérias negativas, as bonitinhas, elas se alimentam de açúcar. Elas precisam de açúcar para sobreviver. Ai, Sheila, mas como é que eu elimino? Existem vários fatores, né? Uma alimentação rica em fibras, em probióticos, um consumo adequado de água. Isso tudo vocês vão fazer um processo de prevenção da disbiose. Mas isso tudo começa lá na infância, né? Depois disso, precisa de um tratamento mais intenso para conseguir reverter esse processo, tá? Então, o que acontece, né? Essas bactérias negativas ou as bactérias ruinzinhas, as malvadinhas do teu intestino, né? Todo mundo tem, só que quando ela está em abundância, ela é mais evidente do que as bactérias boas, que eu costumo brincar que é o nosso exército, são soldadinhos do nosso intestino, né? Eles estão ali para barrar todas as doenças, para impedir que a gente, inclusive, tenha uma infecção aí, uma contaminação aí por Covid, por exemplo. Então, essas bactérias, elas acabam estando em minoria, e elas acabam não conseguindo combater essas bactérias negativas. E as bonitas, as bactérias negativas, precisam de açúcar. Então, nisso aí, tu já aumenta a tua vontade de comer doce, né? É a própria defesa do corpo
para manter, né, as próprias bactérias acabam ali atraindo a necessidade do consumo de açúcar, tá? E outro ponto importante, e aí assim, presta atenção, é o açúcar o dia inteiro, tá? É aquela pessoa assim que tem muita vontade de comer doce e que já, né, já fez de tudo e ela não consegue observar. Então fiquem atentos se vocês não estão apresentando a disbiose, tá? Entrou aí a Kátia, que entende muito bem do assunto, né? Que é a nossa kombucheira aí. Então, o que acontece, né? Além da disbiose das bactérias negativas do teu intestino, aumentar a tua vontade de comer doce, tem outro porém. Vocês sabiam que o intestino é considerado o segundo cérebro? A absorção dos nutrientes, a maioria acontece nas paredes do intestino, certo? Algumas no estômago, mas a maioria nas paredes do intestino. E aí, se esse órgão, né? Se esse órgão está apresentando uma irregularidade da sua flora, muito provável que ele também tenha dificuldade de absorver vitaminas e minerais, né? Ó, a Vanessa colocou aqui, eu açúcar o dia todo, deve ser, né? Eu como açúcar o dia todo, ela deve ter colocado ali. Então, assim, eu tendo o meu intestino estando debilitado, né, com uma quantidade maior de bactérias ruins, apresentando a tal da disbiose, eu vou ter dificuldade de absorver os nutrientes da maneira certa. E aí, o que acontece? Uma deficiência de, por exemplo, B12, ferro, a vitamina B6, a vitamina C, o ácido fólico, se deficientes no teu corpo, isso por si só já vai gerar uma necessidade maior de doces. Olha que importante, né? Então, assim, cuidem do intestino de vocês. Ele vale ouro, né? Por isso que ele é considerado o segundo cérebro. Então, vamos lá. Fechamos aqui, repetindo para ninguém perder nada, fechamos aqui as duas causas orgânicas relacionadas à compulsão por doces, né? As duas causas orgânicas, então, é a deficiência de serotonina e a disbiose. Agora nós vamos falar, então, das causas habituais. São os hábitos que a gente adquire e isso acaba nos gerando a compulsão por doces, ok? Então, assim, doce após o almoço que vira hábito. Quem aí come sempre um docinho após o almoço? Eu confesso para vocês que eu como bem com bastante frequência, né? Eu sempre tenho ali meu chocolate 70%, eu como um quadradinho com um cafezinho preto sem açúcar, né? Mas não é uma regra, é frequente, mas não é diário, né? Então isso faz parte da minha vida. Mas olha que interessante isso. Vê se vocês vão se identificar. Isso aqui é mágico, gente. Pode acontecer que se tu não tem o hábito de tomar água, por isso que eu disse assim, gente, eu vou falar de 6, mas esses 6 carregam um monte de causas junto. Então é mágico por isso. Vocês vão ver que não é só 6 causas específicas. É 6 que destrinchada nós vamos parar aqui em 12 ou 15. Então assim, essa causa, doce após o almoço que vira hábito, ela está relacionada principalmente com a falta de água. Como assim, Sheila? Então assim, vocês não têm uma boa hidratação, vocês não tomam água de maneira adequada. E eu não tô falando no almoço, gente, eu tô falando o dia inteiro. E aí o que acontece? Tu vai comer. O que a comida é? A comida da hora do almoço, ela é salgada ou ela é doce? Ela é salgada. E aí o teu organismo, comendo aquela comida salgada, ele sente mais necessidade de água. Só que tu não tem hábito de tomar água. Tu não faz parte da tua rotina tomar água em abundância. E aí o que acontece? Tu usa o doce para aliviar o sal que tu acabou de comer. Entenderam? Olha só, gente. Olha o nível da coisa. Mas aí isso tem a ver com a água que eu não tomei. Então assim, então Sheila, eu vou tomar muita água na hora do almoço. Bom, aí vocês vão prejudicar a digestão. Vocês vão diminuir, vão piorar a absorção das vitaminas e minerais que eu acabei de falar. Então assim, a água a gente recomenda que as pessoas tomem em abundância durante todo o dia. Mas junto com as refeições, muito pouco. Ou quase nada. Ou nada. Né? Então assim, se eu tomo muita água durante o dia, eu tenho uma boa hidratação, meu organismo não vai se incomodar com o sal que eu botei na comida. Né? E claro, a menos também que vocês estejam exagerando no sal. Aí o teu corpo não aguenta. Tem muito sal na comida. Olha aqui, eu tô trazendo uma subcausa de novo. Tem muito sal nessa comida. Eu vou procurar um doce. E aí, gente, o que acontece? Prática. Como é que se forma um hábito? Prática e repetição. Prática e repetição. Vou repetindo até ele virar um hábito.
E aí vocês comem doce. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na outra semana vocês acham que vocês vão entrar na dieta segunda-feira e não vão comer doce. Fala sério. Não vai rolar. Não rola porque o organismo vai se acostumar. Claro, não tô falando que uma semana isso vira hábito, precisa de um tempo maior, tá, gente? Mas o organismo, o cérebro, ele é bem espertinho, tá? Ele se acostuma ao que é bom na mente dele. Então, assim, a docinha, gostosa, porque, né, o leite materno é levemente salobo, né, tem um sabor levemente adocicado. Então, o cérebro acha que aquilo lembra, né, o berço, o leite materno. Então, começa, ó. E ele já conhece muito bem o que é açúcar. Ele já tá habituado ao açúcar. Então, ele facilita esse hábito a ser criado, né? E aí também tem outra coisa, né? Olha mais uma subcausa ainda dentro dessa causa. Se vocês têm doce em casa, me contem. Vocês acham que vocês vão olhar para o doce e vão dizer, não, eu sou poderosa, eu sou resistente, eu não preciso desse doce. Fala sério, né? Vamos falar bem sério aqui, né? Um tete a tete, eu e tu e eu aí do outro lado. Gente, ter doce em estoque em casa, ter estoque de doces em casa não vai te ajudar a se libertar do doce. Quem sabe a gente organiza assim na rotina, de repente, uma vez por semana, 2, vamos combinar com a família, então vamos comprar um pote de sorvete, vamos dividir toda a família, ou, sei lá, vamos sair para comer um doce, vamos na sorveteria, tô falando de sorvete, né, porque é prático, mas poderia então fazer uma sobremesa no domingo para que toda a família pudesse comer. Agora, ter aquilo à disposição em casa, sempre piscando, tu tem que ser muito resistente, tá? Tu tem que ser muito valente, muito disciplinado e focado para não cair em tentação. Se é o teu caso, né? Aliás, se não é o teu caso, não compre em doce. Deixa ele lá no mercado. Quando der vontade, se permite, né? Então, para que isso... Gente, como eu tô falando, doce em exagero, tá? Se tu tá numa fase de compulsão, talvez a melhor questão não seja restringir, mas aliviar, diminuir, buscar situações e gatilhos aí que te afaste dessa compulsão, tá? Então vamos lá. O outro aspecto relacionado a hábito, que aí já estamos entrando aqui na quarta causa que eu trouxe para vocês hoje, é a geração formiga. Quem é que se identifica aí? Vamos ver quem é que vai se entregar. Quem é que tem por volta dos 40 anos aí, não precisa entregar a idade, levanta a mão, hein? Levanta a mão, hein? Quem viveu nessa geração ali, início dos anos 80, né? Ou viveu nos anos 80, né? E eu me incluo nisso. Nós somos, eu intitulei dessa forma, tá? Nós somos a geração formiga, tá? Ó, o Everton levantou a mão. Não fala a tua idade, Everton, porque a gente tem a mesma, tá? Aí tu entrega. Se tu tem por volta dessa idade, a tua infância, e discorde, né? Discorde, por favor, se tu não concorda com o que eu vou dizer. A tua infância foi regada todinho, Nescauzinho, Danoninho, farinha láctea, né? Aqueles, vamos falar de umas coisas bem legais, assim, que isso aí eu gostava, a gente adorava. Aqueles mumuzinhos de saquinho, sabe? Que a gente quebrava assim, né, no cantinho da boca e chupava aquele mumu no saquinho, caracoles, né? Vocês lembram aí, ó, quem é do meu tempo, os guarda-chuvinha de chocolate? Cara, a gente teve muito doce na infância. A gente foi, né, alimentado com doce na infância. A Kátia colocou amor, não sei o que ela amou ali, né? Não sei qual é a parte, que ela, se ela amou o que eu falei ou ela amou os doces que eu tava citando aqui, tá, gente? Então, o que acontece, né? Essa geração regada a açúcar, né? A gente foi se acostumando desde criança com esse excesso de açúcar, com essa oferta exagerada de glicose. E aí, gente, o que acontece? Esse é um hábito que pode ter trazido lá da infância. E é muito importante saber disso. Talvez as crianças hoje em dia ainda comam muito açúcar e talvez até mais do que a gente comeu o guarda-chuva. A Annelise riu ali, né, Annelise? Era bom o guarda-chuvinha ali. Essa geração nova que vem agora, ela tá consumindo doce, mas ela tá consumindo doce camuflado. Aquele doce mais escondido. Nossa, era descarado, né? Tinha aquela coisa descarada. Mas aí eu sou obrigada a defender, tá? Tudo bem, a gente criou o hábito desde a infância de comer doce, a gente foi exposto a doce, até porque, vamos combinar, nos anos 80, não se falava tão mal do açúcar assim. Embora já se tinha várias pessoas criticando o consumo do açúcar,
Eu não sei se a indústria alimentícia ainda segurava um pouco essas informações, ou as pesquisas não eram tão assim fiéis e abrangentes, não chegava isso aos nossos ouvidos. A gente não tinha, ó, merengue, mumuzinho, Kátia. A gente não tinha assim, ó, esse discernimento, e talvez não nós, enquanto criança, mas os nossos pais, eles não tinham essa ideia de que era errado comer doce, né? O doce fazia tão mal assim. E outra coisa é que a obesidade nos anos 80, ela era algo muito esporádico. Era um bem menor o número de pessoas obesas do que existem hoje. Então assim, a gente não tinha medo de ficar gordo, né? A gente não se preocupava com isso. Para, né? E aí eu preciso defender a nossa geração formiga pelo seguinte: nós tínhamos uma vida muito mais ativa. Nós tínhamos uma vida muito mais ativa. Quem aí subia em árvore, corria na volta de casa, na frente com a vizinhança. Eu, por exemplo, né, se tem alguma vizinha minha aí, por favor, né, se entregue, né? Nós íamos pra frente do pátio, era seguro, não tinha perigo. Pelo menos a violência não era tão exagerada como é hoje, né? A gente brincava até 10, 11 horas da noite com os nossos pais na rua cuidando da gente. A gente brincava de esconder, de correr, de pega-pega. Tinha uma vida ativa. Os nossos filhos, né, eles acabam tendo uma vida muito mais sedentária. Porque hoje o que conta é o celular, né? Estar no celular, é estar no computador. Então é uma geração muito mais sedentária do que a nossa foi, né? Não tô dizendo que a nossa por causa disso podia comer doce e se esbaldar, não. Mas só para fazer um parênteses, né? Deixa eu ler os comentários. Sim, corria muito na rua, subia árvore, jogava muita bola. O Everton colocou menos sedentário. Com certeza, a gente era muito mais ativo, né? E aí, o que acontece, né? A gente foi se habituando, então, e trouxe esses hábitos da infância para a vida adulta. E lembra que eu falei de um hábito, prática e repetição? Só que talvez você esteja repetindo esse hábito desde a infância. E não é agora, com uma semana, com um mês, talvez com um ano, que tu vai mudar essa realidade. Teu organismo está acostumado. Tu vai precisar ser disciplinado e focado para convencer ele do contrário. Porque o teu cérebro sabe o que é doce, ele já aprendeu. Então agora tu vai ter que fazer o efeito rebote, mostrar para ele que o doce não vai te trazer o corpo que tu quer. Mas é um processo complexo e que exige um tempo hábil. Só que nós, como sempre, seres humanos imediatistas, a gente quer resultado para amanhã. Então comece a pensar o que eu posso mudar hoje, o que eu posso fazer diferente, né? Então continuando aqui, agora falamos então, repetindo, né, as causas habituais, o doce após o almoço que vira hábito e a geração formiga. A Renata entrou aí, a Renata é minha amiga, ela sabe que ela também fez parte da geração formiga, né? Então depois, Renata, volta e assiste toda essa live aqui que tu vai entender do que eu tava falando. Emocionais, então. Agora a gente vai para a última parte dessa live, para os aspectos emocionais. Então, assim, ó, dentro dos aspectos emocionais, o que entraria aqui? O primeiro ponto seria o quê? A busca pelo prazer imediato. Esse eu acho, assim, ó, básico, fundamental. E se eu pudesse escolher um dos 6, eu colocaria ele em primeiro. Mesmo com os problemas orgânicos, eu colocaria ele em primeiro, tá? Então, assim, o doce, ele vem geralmente, né, nesses casos dessas pessoas que apresentam esse tipo de motivo, né, ele vem como uma compensação de algum desconforto, né? Esse desconforto ou então desequilíbrio, ele pode estar relacionado com excesso ou com uma falta. Aí tem aquelas historinhas que tu conta pra ti mesma, ou pra ti mesmo, que tem homem na live, né, não posso deixar, né, de prestigiar os homens dessa live. Aquelas historinhas que tu conta para justificar a tua compulsão por doce. Levanta a mão quem nunca se contou essa historinha, né? Eu estou cansada, trabalhei demais, né? Hoje eu mereço um docinho. Ou então, outra frase muito comum, né? Essa semana foi difícil. Nossa, essa semana foi complicada para mim. Hoje eu posso. E aí tu vai te enganando, tu vai contando aquela conversinha, né? Aquela lorota braba. Só que tu vai te convencendo. E tu não fala isso pros outros, tu fala pra ti mesmo. Porque é tu que precisa ser convencida. Os outros não estão se importando se tu vai comer doce ou não. Mas tu fala pra te convencer, né? Pra te aceitar aquela situação. E aí, gente, no que se refere à falta dentro dessa busca pelo prazer imediato, tem uma coisa muito importante, né? Talvez vocês não gostem do que eu vou dizer, mas é importante dizer, né? O que é a falta?
Essa falta, tá? Na verdade, ela pode estar relacionada à tua vida profissional. Por exemplo, deixou a vida profissional de lado, né? Abandonou tua profissão, abandonou teu trabalho, porque tu quis ser mãe, por exemplo. Tu quis te dedicar para os filhos e tu deixou, então, de ter uma atividade profissional. Só que a coisa que tu mais queria era aquela profissão. E isso para ti, né, na tua ideia, por exemplo, ser uma profissional lá, vamos dar um exemplo aqui, ser uma médica, eu queria ser médica e não pude porque eu tive que resolvi ser mãe e cuidar dos filhos. Nessa tua busca, né, dessa tua escolha que tu fez, e tu considerando que a tua profissão, ser médica, era o grande sonho da tua vida e que aquilo ia te trazer um enorme prazer, tu usa o doce para substituir. Ai, que loucura isso, Sheila. É capaz que as pessoas fazem isso. As pessoas fazem. Ou então, né, o que poderia ser? Poderia ser outra questão. Né? A gente poderia, então, fazer o contrário. Né? A gente deixa os filhos na escola. Meu caso, meu filho fica na escola uma parte do dia. A gente deixa os filhos na escola para exercer o trabalho que a gente tanto ama, mas o filho também é importante para ti. Então, talvez tu te sinta culpada por fazer isso. Né? E nessa culpa, né? Na falta que talvez, e aí não é a falta que tu exerce pro filho, né? É uma culpa direcionada, é uma autoculpa, né? Tu tá te culpando, ninguém tá te cobrando nada, mas tu, né, te sente culpada por isso, tu também come doce, né? Também pode ter relação com o fato de tu estar tão focada no trabalho, tu tá tão direcionada para estudar, para trabalhar, que tu esqueceu de se divertir. E tu queria fazer uma viagem, tu queria jantar na casa de uma amiga, mas tu tem um TCC para entregar, ou então tu precisa terminar um trabalho importante lá na tua empresa, e aí tu deixa de aproveitar esses momentos. Ah, já que eu não pude fazer tal coisa que me gera um baita de um prazer, eu vou comer. E o que gera prazer? Eu vou comer doce. Então isso tem muita relação, né? É as faltas da vida. Eu poderia listar várias. Talvez um relacionamento que tu não tenha. Tu queria ter um relacionamento sério com alguém e tu não tem. De repente isso também. O doce está ocupando a falta dessa pessoa. O doce está tapando esses buracos. O doce começa a fazer esse papel, tapar buracos, tapar respostas que faltaram, entendeu? E aí a gente começa a criar essa autodependência com o doce. O doce passa a ser aquela válvula de escape, o teu conforto. Só que o teu conforto ele é momentâneo, gente. Daqui 10 minutos tu vai estar indignada contigo mesma por ter feito isso. Tu vai estar irritada, estressada e muitas vezes até incomodada, né, a nível gástrico, vamos falar, vomitando doce, que aquilo gera um desconforto, né? Nauseia, gera uma diarreia, tu vai ficar incomodada por exagerar. Ah, Sheila, mas eu nem exagero tanto, mas como doce todo dia. Será que isso não chega a ser uma forma de buscar prazer imediato? Comer doce todo dia? Para não realizar as coisas que eu gostaria de estar realizando, que estão barradas por algum motivo ou por outro? Pensem nisso. Essa, eu diria que é uma das causas principais. A Kátia colocou, aí diz, só um docinho, tenho controle. Isso, exato, Kátia. E tu conta essa conversinha pra ti, né? Não, é só um, beleza. Aí a pessoa vai lá e come uma barra inteira, né? E como eu disse, gente, doce não é o problema é o excesso. E aí a última causa que eu trago dentro da questão emocional é a ansiedade. Ah, essa aí sou eu. Essa aí sou eu, Sheila. Bah, legal, deixou por último. Não tô falando. Na verdade, eu preciso contar pra vocês que não é a ansiedade que faz vocês comer doce. Não é. Definitivamente. Vocês vão dizer assim, tá, como assim? Como que não é? É sim, eu sei, eu fico ansiosa, eu como doce. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que tu fica ansiosa? Aí que está a causa. Esse porquê, essa resposta dessa pergunta. Gente, o excesso de peso ou a ansiedade, eles são só sintomas, eles são consequências. Para e pensa, o que é ansiedade para ti? Ah, eu fico com taquicardia, fico suando frio, eu fico nervosa, não sei o que vai acontecer amanhã, isso é ansiedade. Tá, mas é só isso. Mas por que tu ficou assim?
Eu fiquei assim porque aconteceu um problema, uma discussão. Eu fiquei ansiosa porque lá no trabalho estamos em crise. Vocês entendem que não é a ansiedade? É a causa que gerou a ansiedade que tá te causando a compulsão por doces. E aí, gente, eu trago essa visão porque assim, vocês precisam analisar essas causas, né? Se vocês quiserem anotar, por favor, peguem um papel, a caneta e anotam. Ou então, assim, depois vocês salvem essa live e assistam quantas vezes vocês quiserem. Por exemplo, né? O que motivou a tua ansiedade? Pergunte-se. O que me motivou essa sensação de desconforto? Briguei com o marido, estressei. Ok, isso vai ser a causa. O que significa a tua ansiedade? Te pergunto, o que significa para mim estar com essa sensação de ansiedade? E quais os pensamentos por trás dessa tua ansiedade? O que tu pensa? Porque às vezes a ansiedade não é um causador, não é um acontecimento, mas são os nossos pensamentos que geraram ansiedade. Pensamento é uma coisa louca, uma coisa assim, nada a ver. Eu contei esses dias, acho que até cheguei a comentar aqui numa live, que uma das minhas pacientes me disse que ela estava muito preocupada com a situação do Afeganistão e ela não dormiu por causa disso. Olha o nível de ansiedade. Então, assim, isso é um nível grave já de ansiedade, a gente precisa entender. Então, isso é bem importante, a gente precisa buscar esses porquês. A Kátia colocou, porque procrastinei, isso me deixa ansiosa, mas já aprendi muito com você. Obrigada, querida, com as tuas técnicas incríveis. Gratidão, Kátia. Que bom, né? Fico feliz que tá aprendendo. Mas é isso, gente, vocês têm que identificar. Tem que ir atrás dessas respostas, né? E se tu não tiver clareza sobre os reais motivos, né, da tua ansiedade, presta atenção, se tu não tiver essa clareza, por que tu fica ansiosa, dificilmente tu vai corrigir a ansiedade. Isso serve para excesso de peso. Se tu não tiver clareza de os causadores que te trouxeram até aqui, dificilmente tu vai corrigir o teu excesso de peso. Sheila, mas eu sei, foi excesso de comida. E por que tu comeu em excesso? Vocês entendem que não é assim tão simples? Por que tu comeu em excesso? Por ansiedade. E por que tu tá ansiosa? Tu tem que fazer pergunta atrás de pergunta, tu tem que buscar lá, uma atrás da outra, lá no passado. Faça essas perguntas. Primeira coisa, respondam. Por que vocês ganharam peso? Porque eu sou sedentário. Né? Fiquei 1 ano sem exercício na pandemia. E por que tu ficou 1 ano sem exercício na pandemia? Porque eu sou preguiçosa e porque eu tinha medo de sair. Por que tu tinha medo de sair? E por que tu é preguiçosa? Entendeu? Aí tu vai buscando as respostas atrás de respostas até chegar lá naquele ponto mais inconsciente possível. Eu consigo? Nem sempre é fácil, mas é possível, tá? E aí, mais uma vez, essa função de não saber, não ter clareza da ansiedade de vocês, o que vai acontecer? O doce vai tapar esse furo. Essa ansiedade, esse desconforto, tu não tá buscando prazer? O doce não é um substituto do prazer? Tu vai lá. Tu vai onde tu conhece. Tu não vai fazer uma caminhada, um exercício para espairecer, né? Deixar os pensamentos mais livres, né? Porque talvez tu não goste de caminhar. Talvez tu não esteja habituada a fazer um exercício físico. Tu vai onde tu conhece. Ou tu vai pro doce, ou tu vai pro pão. Tu vai para onde tu conhece. Tu vai te atirar naquela situação que é familiar. E aí o doce, como tu já conhece, como eu disse aqui, desde a tua infanciazinha, né? Quando tu era geração formiga, e aí quem não sabe, que não entendeu nada da geração formiga, a live vai ficar gravada e assiste desde o início. Então, e aí tu acostumou, tu foi criando esse hábito ao longo da vida, e junta todos esses poréns, causas orgânicas, os hábitos que tu adquiriu, né? Que já vinha adquirindo desde a infância, as causas emocionais, as faltas, os desconfortos, né? Os desequilíbrios emocionais que tu vem apresentando, pode ser que vocês juntem tudo isso e todos esses 6 fatores que eu trouxe aqui estejam relacionados com a tua vida. E aí, tu vai precisar criar um plano de ação sim para resolver. Então, gente, importante primeiro identificar as causas, tá? Vocês precisam identificar as causas, entender de onde é que está surgindo essa compulsão. Como eu expliquei aqui, uma técnica simples, vai pergunta atrás de pergunta, né? E cada motivo que eu trouxe aqui, diferente,
exige uma solução diferente. E não significa que vocês tenham todas essas causas, pode ser que tenham uma só, mas que já seja suficiente, né, para minar o resultado de vocês aí na balança, o resultado de vocês de qualidade de vida. Né? E doce, como eu disse, com moderação, não é vilão. Todo mundo pode comer doce. Só que ele passa a ser vilão no momento que vocês enfiam o pé na jaca. Aí o excesso, sim, se torna prejudicial. Ó, tô lendo aqui, a Joyce Cardoso colocou: eu como muito pão. E aí também outra causa, tá, Joyce, que eu não trouxe aqui, mas poderia ser uma causa relacionada a hábito. A pessoa que ela come muito carboidrato refinado, ela tende a comer mais doces. Sim, tá? Até porque os carboidratos refinados, né, de farinha branca, eles não trazem uma fonte muito grande de vitaminas e minerais. E provavelmente essa deficiência, como eu expliquei no início dessa live, ela tem a relação com a vontade maior de comer açúcar. Tá? Então prestem atenção nisso. Se vocês puderem começar a trocar, mas dizem que pão é toda a mesma porcaria mesmo, né? Mas quem sabe tu produz teu pão em casa, porque aí tu sabe a farinha que tu tá colocando. Começa a colocar mais alimentos integrais na tua rotina. Isso já começa um processo aí de mudança de paladar. Eu não vou dar só um spoiler, amanhã eu vou contar um pouquinho da minha experiência com doce para vocês, num post que eu vou fazer, mas eu não vou contar muita coisa aqui não. Mas tem isso, eu posso garantir para vocês que quando a gente diminui o consumo de açúcar, a gente começa a melhorar o nosso paladar para muitas coisas, né? Então, assim, mesmo naquele dia que tu tá assim, ó, tá endiabrado, com perdão da palavra, né? Aquele dia que tu tá assim, ó, tô pronta pro crime, né? Vou comer tudo que enxergar na minha frente. Gente, o organismo não consegue. Você chegou a passar mal, né? O organismo se sente desconfortável com algo que ele já perdeu o hábito. Mas para isso, precisa virar um hábito. E como é que vira um hábito? O que eu expliquei antes? Praticando. Se vocês praticarem, né, dia a dia, né? Eu gosto muito de café com açúcar. Eu expliquei isso ontem num post, anteontem também. Se vocês não leram, voltem lá que tem um conteúdo incrível lá. Então, assim, se vocês excluem, de repente, total o açúcar da vida de vocês, o organismo vai sentir, mas vocês podem ir reduzindo. E, por favor, não troquem o açúcar por adoçante. Vocês só vão enganar o cérebro, ele vai continuar pedindo açúcar. Então comece a entender, mandar mensagem para o cérebro de que vocês querem reduzir a vontade, né? De reduzir o consumo. Então se vocês hoje tomam uma xícara, vou dar um exemplo dessa minha xícara aqui, vocês tomam uma xícara, essa aqui deve ter o quê? 250 ml, não passa disso. Com 3 colheres de açúcar, o que é bastante, usem 2 a partir de amanhã. A partir de amanhã eu vou colocar 2 colheres de açúcar. E depois, daqui uma semana, 15 dias, quando vocês estiverem habituadas a essas 2 colheres, entender que não tá mais amargo, que vocês já se acostumaram a esse gosto, eu reduzo para 1. E assim eu vou indo. Se tiver que levar 3 meses para zerar o açúcar, que leve, não tem problema. Façam a conta. Quem toma café aí 2 vezes por dia, façam a conta. E eu vou fazer uma conta aqui por cima, tá bem rápido aqui para vocês. Então, assim, deixa eu até botar aqui na calculadora aqui pra vocês. Deixa eu só colocar aqui pra fazer essa continha rapidinha pra mostrar pra vocês como é que é. Tipo assim, vocês tomam 2 cafés por dia, tá? Com 3 colheres de açúcar. Então, cada 3 colheres tem em torno de 5 gramas de açúcar. Vocês estão consumindo 15 gramas em cada café. Vezes 2, se vocês tomam café preto com açúcar manhã e tarde, ou com leite, né? Enfim. Vocês estão consumindo 30 gramas de açúcar em um dia. Em 30 dias, vocês vão consumir 900 gramas, ou seja, quase 1 quilo de açúcar por mês. Em um ano, vamos lá, vou botar bem certinho aqui, 900 gramas. Em um ano, vocês consumiram 10 quilos e 800 de açúcar. Ficaram impressionados? Eu não entendi a tua pergunta, Joyce. Açúcar é mascavo? O melhor açúcar, não tem esse melhor açúcar, o melhor é não usar açúcar, né? Mas assim, eu recomendo muito o açúcar de coco, tá? O mascavo ele tem uma contradição, né? Algumas pessoas julgam ele pior do que o demerara. Então, assim, a melhor coisa, tentem adotar o mínimo possível de açúcar. Se vocês forem preparar uma receita, vocês podem usar o açúcar de coco, o melado de cana, que é algo muito saudável, até o mel mesmo, né, para preparar uma receita.
mas procurem evitar, né, ao máximo, essas substituições. Eu tô usando açúcar branco, vou trocar por mascavo no teu cérebro, não vai adiantar nada. Reduz, diminui, começa essa redução, né? Entre todos eles, né, segundo as últimas pesquisas, o demerara é considerado o menos pior dos açúcares. Tá? Aí depois, sim, em primeiro lugar, açúcar que eu tô falando da cana de açúcar, tá? Depois vem o açúcar de coco ainda supera, pra mim pelo menos, né, o demerara. Só que ele tem uma cor escura, né, ele tem um poder adoçante diferente. Então, mas eu recomendo sim o açúcar de coco como uma substituição. Mas entendo assim, reduzam. Não queiram trocar 6 por meia dúzia, reduzam, porque isso vai fazer toda a diferença. A Vanessa comentou que Sheila, tu é maravilhosa, levo pra vida as tuas dicas. Ai, querida, pra ti, Vanessa, gratidão. Gente, então já fechamos aí 45 minutos de live, agradeço aí a presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse conteúdo de hoje. Essa live vai ficar gravada, então tu corre lá, abre essa live e assiste do início ao fim, porque esse conteúdo é de ouro, é especial aqui para vocês que me seguem. E já salvem ali naquela bandeirinha depois no post, tá? Para vocês guardarem esse conteúdo com muito carinho. Porque é um conteúdo realmente, se vocês começarem a observar essas causas, já vai ser o primeiro passo para vocês modificarem essa compulsão por doces. O Everton colocou, até vou comer um docinho sem culpa hoje. Muito bem, muito bem. Não precisa ter culpa para comer doce, com moderação, tudo é permitido. Certo, gente? Agradeço demais o carinho de vocês aí, gratidão, gratidão mesmo. E eu espero vocês, então, para o nosso encontro toda quarta-feira, às 19h19, aqui no meu perfil do Instagram. Semana que vem, mais um conteúdo aí de valor para vocês. Para quem ficou comigo do início ao fim, gratidão, Annelise, Everton, muito obrigada mesmo. Joyce, sempre ótima, só agradecer. Ai, querida, eu que agradeço aí. Um beijo grande, fiquem com Deus e precisando de mim, já sabem onde me encontrar. Me chamem no direct. Fiquem com Deus, tchau, tchau, boa noite.